Olá amigos e amigas do nosso programa Espaço Livre pela internet, com a participação do portal JNE News e também do portal Maricá Total. Aqui Adalmir Ferreira e o nosso amigo Carlos André. Bom, e hoje nós temos nosso convidado, o Dr. Ayrton Beccari. Dr. Ayrton, é um prazer ter o senhor participando conosco do nosso programa Espaço Livre. E vamos à nossa primeira pergunta, Dr. Ayrton. Primeiro, logicamente, né, sua apresentação, desculpa. Bom, Ayrton Beccari, sou morador da cidade de Maricá, militante de políticas sociais, bacharel em Direito, especializado em Gestão Pública Municipal. Acho que é isso, basicamente. Muito bom, por sinal, né? Bom, doutor Ayrton, vamos à nossa primeira pergunta, então. Muita coisa a gente vê na internet, boatos, são os fake news, né? Falsas notícias que são espalhadas diariamente pela internet. E um desses temas apresentado por diversas vezes é a questão da intervenção militar, ou golpe de Estado. O que é e como ocorre? Isso é real? Bom, Almir, Carlos, ouvintes, assistentes, né, no caso, existe uma previsão constitucional, tá? Realmente de intervenção. Mas essa intervenção, ela tem regras específicas. Tem gente que tenta criar uma instabilidade política no país. Há grupos políticos, um atacando o outro, um tentando desestabilizar o outro. Nós temos vivenciado isso muito forte no Brasil, desde a eleição que o Aécio perdeu para Dilma, né, onde o Aécio começou a incitar uma série de ódios contra o PT e o PT contra o Aécio, né? E de lá para cá nós tivemos uma enxurrada de falsas notícias tentando criar estabilidades políticas. Intervenção militar é possível? É possível. No Rio de Janeiro foi feito. Agora ela tem regras específicas. Tá? As pessoas se apegam a um dispositivo constitucional que diz que o Exército, dentre outras, está como garantidor da ordem pública e constitucional, da ordem social. E com isto, eles fazem uma interpretação da Constituição dizendo que o Exército pode intervir a qualquer momento. Não, o Exército não pode intervir a qualquer momento. Não é o caso de um general acordar e falar: hoje eu estou com vontade de intervir no Brasil, vou intervir e vou tirar o presidente da República. Não é assim que a coisa acontece. Isso se chama golpe militar. Tá? A previsão que existe, tá, tanto na cartilha militar, quanto em leis, tá, e na Constituição, é que o presidente da República, ouvido o Conselho da República, existe um Conselho da República que é composto de diversas autoridades, que é composto de representantes das Forças Armadas, de ex-presidentes, ouvido o Conselho da República, apreciado pelo Congresso Nacional, como foi o caso da intervenção militar no Rio de Janeiro, para um fim específico, que vai ter que ser dito qual o fim, por um prazo pré-estabelecido, ele consegue autorização para essa intervenção. Tirou isto, é golpe. Existe gente que age de má fé e existe gente que faz uma má interpretação. O direito, ele, como quase toda a área, né, de humanas, ele dá margem a muitas discussões, ele dá margem a muitas interpretações, tanto é que você tem hermenêutica jurídica, que são as formas de interpretar a lei, né? E você vai ter sempre aquele que concorda e aquele que discorda, aquele que lê de um jeito e aquele que lê de outro. O que estão fazendo é uma leitura extensiva demais de um determinado dispositivo constitucional para criar uma instabilidade política. Alguns com má fé e outros por falta de informação. Até mesmo, eu te digo, por má fé, por quê? Quando você pega uma norma legal ou constitucional qualquer
e você procura fazer uma leitura mais flexível, mais extensiva, é sempre para beneficiar alguém, não para prejudicar uma situação. Tá? Ali realmente estão agindo na fé. Não tem nenhum local da Constituição que diga o Exército pode acordar amanhã, as Forças Armadas podem acordar, a Aeronáutica e Marinha, e resolver tirar o presidente interino. Isso não existe. Carlos? Então, recebemos também perguntas de diversos segmentos da sociedade. Dúvidas ligadas à atual situação política do país. O Brasil corre algum risco de intervenção militar no momento? Algum tipo de risco? Carlos, não acredito. Nós temos que ver que, primeiro nós estamos falando de Brasil. O que é Brasil? Dos 10 minerais mais importantes para a indústria no mundo, o Brasil está entre os 3 primeiros produtores em 8 deles. Somos a 8ª economia, chegando a ser a 5ª economia do mundo. Embora um país em desenvolvimento, nós somos uma potência econômica muito grande e nos tornamos politicamente muito importantes em toda a América Latina. Comercialmente muito importantes em todo o mundo. Existe muito capital e muitos interesses diversos investidos no Brasil. Não acredito em clima nem espaço mais para uma ditadura militar em um país como o Brasil. Talvez um país menor, com maior instabilidade política, né? Eu até acredito que possa existir ainda a possibilidade de uma ditadura. Podemos dizer assim, então, que o que falta é estrutura para isso? Não é faltar estrutura para uma ditadura. É não haver clima nem aceitação mundial para um fato desse. Hoje eu acho que a Europa não aceitaria isso, entendeu? Talvez fosse interesse dos Estados Unidos, que é o país que tem maiores interesses hoje no Brasil, mas a China também tem um interesse muito grande, é um parceiro comercial muito grande, a Rússia é um parceiro comercial muito grande. Você vê que há interesses muito antagônicos, né, de correntes políticas muito fortes mundiais, que não teria aceitação mais, não haveria clima mais para uma ditadura no país. O que aconteceu em 1964, na década de 60, tá, no Brasil e na América Latina, foi outra coisa. Foi um expansionismo americano, onde se sabe hoje que os Estados Unidos fomentou ditaduras em toda a América Latina. Tá? Foi uma década que foi implantada ditadura para todos os campos, ainda no início do ano 70 você tinha ditaduras sendo implantadas, aonde os Estados Unidos trouxe suas multinacionais e transnacionais, implantou nesses países, endividou esses países com bancos americanos e depois simplesmente retirou as ditaduras no espaço de tempo até bastante curto. Quando já estava sedimentado o endividamento desses países com a América do Norte, onde as empresas americanas eram as grandes empresas desses países, era um clima completamente diferente do de hoje. Tá? Naquela época, se você fizer uma leitura de Brasil, quem era Brasil no cenário internacional? O Brasil não era nada do cenário internacional. Tá? Era um país muito grande, mas que para eles, lá do outro lado, só tinha sangue índio. Hoje se sabe do potencial econômico brasileiro, do potencial de exportação, de importação, de consumo, enfim, né? Há um interesse muito grande. Nós já tivemos alguns momentos de instabilidade política menores no país, onde a primeira-ministra da Alemanha interviu, o premier da Rússia interviu, Pequim se manifestou, entendeu? Então, você vê que não é mais aquela coisa, não há mais aquela hegemonia mundial americana. Tá? Porque quando a gente fala de ditadura militar, não tem como a gente não pensar nos Estados Unidos, porque nós fomos vítimas de uma ditadura civil militar fomentada pelo governo norte-americano, por interesses americanos. Né? Hoje, tá? Mesmo que fossem interesses internos, de uma oligarquia interna, isso viria a frustrar interesses do capital internacional. Tá? Isso iria frustrar o interesse de alguém. Se for beneficiar os Estados Unidos, vai prejudicar a Rússia, vai prejudicar a China, vai prejudicar o mercado europeu. Se for, sabe, hoje é um mundo bem mais globalizado, a velocidade de comunicações, o capital muito mais integrado nessa globalização, não é tão fácil mais você chegar e acordar de manhã e falar assim, hoje eu vou derrubar o governo. Você vê que os golpes hoje estão sendo dados de forma parlamentar. Antes da Dilma cair aqui, no que se sabe que foi um golpe parlamentar. No final, você teve senador que votou a favor da deposição da Dilma
dizendo assim, não, eu tô consciente, tá, para quem quiser ver no YouTube, eu tô consciente da inocência dela, mas pela estabilidade política eu votei a favor do impeachment. Sabe? Hoje você vê depois a auditoria pelo Senado, a auditoria pelo TCU, dizendo não foi crime o que ela fez, foi um golpe parlamentar. Tá? O Paraguai, antes disso, tinha deposto um presidente assim. Inclusive o presidente do Paraguai não estava nem no Paraguai, ele estava na Europa. Tá? Fizeram tudo às pressas, votaram em impeachment e tiraram ele. Entendeu? Então hoje, se você corre um risco de um golpe, ele já é um golpe parlamentar, já é uma coisa mais... Eu vou te ser muito sincero, eu acho que nem os militares querem essa porcaria do jeito que Bom, Ayrton, aproveitando aí o gancho dessa questão, o Brasil, nos últimos 2 governos, do Lula e da Dilma, começou a abrir, fazer contato com países até do bloco comunista. Isso teria posto em risco ou não essa questão com outros países que são aliados do Brasil? Olha, eu acredito que sim, tá? E esse é um dos fatores marcantes, digamos assim. Primeiro, é muito complicado falar hoje em dia de direita e esquerda, né? Porque a gente não tem muito essa visão mais de direita e esquerda, né? O que é direita e esquerda, né? Mas o PT ainda se colocava como um partido de esquerda. Né? E se aproximou de alguns países que também se intitulam mais de esquerda. E países em desenvolvimento, com uma economia crescendo aceleradamente, eles criaram um banco, que foi o Banco do BRICS, né? De apoio mútuo. Eles criaram parcerias comerciais muito fortes. Né? E isso realmente incomodou parte do capital internacional. Isso realmente incomodou determinados interesses de banqueiros internacionais e de alguns países imperialistas, como os Estados Unidos da América do Norte. Isso pode ter sido um dos fatores, realmente, onde se começou a fomentar, tá, que tinha que acabar com essa era PT no Brasil. Não que o PT fosse olhar para o pobre, não que o PT... Não. Porque o PT estava realmente criando uma outra estrutura econômica, já se falava de uma outra moeda forte, você vê que a China parece, acho que foi a China agora, ou a Rússia, que parou de usar o dólar como moeda comercial. E isso ia acontecer com o BRICS. E o BRICS era um banco que estava começando com um lastro muito grande, porque a China, hoje, é sem dúvida nenhuma o país que tem o maior lastro do mundo. É a China. É a China. E o BRICS estava começando muito forte, com muito dinheiro, emprestando dinheiro também. Ou seja, ele estava competindo com o Banco Mundial, ele estava competindo com esses grandes banqueiros internacionais. Né? E isso incomodou bastante. Correto. Bom, Carlos. Então, a paralisação dos caminhoneiros colocou o país em algum tipo de instabilidade política e de risco? Eu acho que colocou, sim, colocou muito grande, mas com objetivos próprios, que não foi aumento do diesel. Os próprios caminhoneiros hoje dizem que nem 10% do que foi prometido foi cumprido e eles não voltaram a parar. Por que eles não voltaram a parar, então? Acho que aquilo ali foi fomentado realmente. Começou nas redes sociais. Começou nas redes sociais também a Primavera Árabe, onde os anônimos, né, fomentavam a derrubada daquelas ditaduras, as revoltas, né, que foi a Primavera Árabe, e hoje se sabe que quem estava por trás dos anônimos naquela época era a CIA americana, né, era o Serviço de Inteligência americano. Então começou no WhatsApp, Facebook. Quem me garante também que não foi um movimento empresarial, né, fomentando isso por trás. Por que eu digo que foi um movimento empresarial e não de caminhoneiros? Se fosse de caminhoneiros só, simplesmente, como não foi cumprido, o sindicato teria voltado. Por que o sindicato não voltou? Né? Havia um objetivo político nessa greve. Alguma coisa para abalar o governo Michel Temer. Não estou em defesa do governo Michel Temer. Acho ele uma porcaria como tantos outros antes. Tá? Agora, havia alguma coisa para abalar o governo Michel Temer. E o objetivo foi cumprido. Enquanto ficou essa queda de braço, a pressão em cima de Michel Temer foi muito grande. Porque quando você paralisa o transporte, nós somos um país onde Juscelino Kubitschek começou a sucatear uma malha ferroviária
inteiramente dependentes da malha rodoviária e do transporte de carga via caminhão. Né? Quando você paralisou os caminhoneiros, o que aconteceu? Você parou os portos, você quebrou os contratos de exportação e as importações paralisaram, os navios ficaram parados, não conseguiam descarregar. Você, quando carrega um navio, em qualquer lugar do mundo, eu me esqueço agora o nome do profissional, você tem um profissional específico, é o cara que vai dizer como a carga vai ser distribuída dentro do navio. É muito interessante, porque ele tem que equilibrar o navio com o peso e ele tem que dispor a carga de uma forma que uma carga não atrapalhe a retirada da outra. Então, por exemplo, essa carga vai sair no Brasil, ela fica aqui na frente, aqui e aqui. Atrás dela tem que estar uma carga que vai sair em Cuba. Atrás dessa uma carga e sempre equilibrando o navio. Quando você chega no porto aqui, que você não consegue descarregar, mas podia simplesmente descarregar, não podia simplesmente descarregar, porque os piers estavam abarrotados de mercadoria que iriam sair do cais via caminhão e que não saíram, e não tinha mais como descarregar, e os navios ficaram parados. Tá? Que você não consegue tirar essa carga aqui, como é que você vai tirar as cargas de trás? Então podemos dizer que não teve só uma paralisação, tipo, não parou apenas um meio de transporte. Acabou ele vai atrapalhando. começando a fazer um efeito em cadeia. Tá? Você vê que você cria um desabastecimento de combustível e os aeroportos que não eram abastecidos via duto, como é o caso de Guarulhos, São Paulo, que vai direto da refinaria para o duto combustível, e que ele aproveitou para abastecer, eu acho que Congonhas também, né? Congonhas também, São Paulo é Congonhas? Congonhas, São Paulo. Ele aproveitou para abastecer o outro. Você parou os aeroportos, você não parou só passageiro. E os aviões de carga? Tá? E os aviões de carga que vinham entregar carga no Brasil, que não tinham combustível para comprar. Chegou o momento que os aviões que não tinham combustível para levantar voo, que estavam continuando a viagem, foram proibidos de pousar no Brasil. Exatamente. Então não foi só passageiro. Olha o tamanho da crise que você vai começando a gerar. Aí o que aconteceu? Cria uma expectativa de desabastecimento alimentar. O bicho mais perigoso que existe com fome é o ser humano, porque ele raciocina, ele não age apenas por instinto, ele se torna extremamente perigoso. Tá? Você quer provocar uma corrupção social em qualquer lugar, tira o alimento. Né? Começa uma instabilidade social muito grande, tá? O que aconteceu aqui? Os portos parando, aeroportos parando, a sociedade se revoltando, né? As pessoas com medo da reação popular, o que aconteceria, né? A bolsa despecou, o dólar subiu, os nossos contratos lá fora em dólar ficaram mais caros em reais. Isso tudo você tem que ver. Efeito terrível na realidade. As pessoas dominó, né? Terrível, né? As pessoas tendem a pensar na greve dos caminhoneiros assim, não, fiquei sem gasolina e fiquei sem poder comprar filé. Não, foi pior. Tá? O abate de boi teve que parar. E a exportação de carne. O Brasil é o maior exportador de carne do mundo. Teve que parar. Tá? Suínos e aves ficaram sem ração. Foram milhões de aves que tiveram que ser abatidas, que estavam morrendo de fome. E Na realidade, criou-se um caos, né? Nós exportamos. Olha o prejuízo desses empresários desse ramo. Então você vê que é um efeito em cadeia, muito além daquilo que a população simplesmente pensou, fiquei sem combustível e fiquei sem carne. Não. Isso criou uma pressão muito grande em cima do governo. Por que o governo correu para a mesa para negociar? Primeiro disse que não ia ceder, depois disse que aceitava tudo, não cumpriu nada. Eu acho que por trás dos panos não estava, tá? Havia um pano de fundo isso, mas eu acho que por trás desse pano de fundo, se fosse no teatro eu diria na coxia que está atrás, havia alguma coisa para acontecer ou acontecendo que era para ser parada e foi parada. Foi interrompida. Porque se eu não aceitar para minha cabeça que existia alguma coisa a mais na coxia, eu não vou conseguir entender nem 10% das reivindicações não terem sido atendidas e a greve não voltar. Mas esses 2 meses estão chegando, né?
Exatamente, estão chegando. Estão chegando no final dos 2 meses e vamos ver como é que vai ficar a questão, né? Então, Dos agora, combustíveis, criou do a- diesel, essa né? pergunta, criou uma instabilidade política muito grande? Não. Podia ter criado uma convulsão social muito séria nesse país, o reflexo político ia ser violento, a pressão internacional, se isso demora mais tempo, ia ser muito grande. Agora, Você vê que o maior exportador de cereal, de grãos, de tudo para a China é o Brasil. A China tem 1 bilhão de pessoas para alimentar. é, E hoje, por contratos comerciais, boa parte dessas pessoas são alimentadas pelo que é exportado no Brasil. Se você para essa exportação aqui, como é que a China da noite para o dia Nossa. vai alimentar esse povo lá? um Olha verdadeiro o caos. tamanho do problema que você vai levando em cadeia. É igual a bolsa. Se a bolsa continua caindo, ela puxa as outras bolsas para baixo. Ela vai puxar as outras bolsas para baixo. E eu não acredito que o plano de fundo disso seja Petrobras. Em um determinado momento, o ano eleitoral, se parou de falar na privatização do pré-sal, de não sei o quê. O Temer tirou o pé do acelerador. Ele tinha tirado o pé do acelerador. E toda a culpa da greve foi jogada em cima da Petrobras. Caiu o presidente da Petrobras e as privatizações de tudo ligado, direto ou indiretamente à Petrobras, voltaram a acontecer.